Dando continuidade à história, o tempo cuida de tudo. Ditado pelo espírito de Marco Aurélio. Psicografia de Marcelo César. Narrado por Lucy. Capítulo 14. Dali algumas semanas, a correria se instalara e fazia parte da rotina na casa de Estelinha. Os preparativos para o casamento de Antonieta corriam a toda brida. Ela e Bernarda mal paravam em casa, acertando cada detalhe do enlace. A campainha tocou. Raimundo atendeu e Teresa irritou-se. Não gostava dele, jamais contrataria um empregado negro. Contudo, segundo ela mesma, era mão de obra barata. Ao menos essa gente de cor serve para alguma coisa, pensou. Não disse nada, abaixou a cabeça e, sem dizer palavra, passou por Raimundo feito um tufão e caminhou até o pátio ajardinado nos fundos da casa. Bernarda a esperava para um café. Após os cumprimentos, Bernarda perguntou: "Que cara é essa?" "Esse seu empregadinho de cor, o Severino." "Raimundo, ele fez alguma coisa?" "Não, ele não precisa fazer para me aborrecer. Sua presença e sua cor me irritam." "Ele faz tudo o que eu mando. Não reclama. Gosto de empregado que não abre o bico." "Ele tem um jeito. Bom, não vim aqui para falarmos sobre essa gente." "Colocou na lista de casamento os nomes das famílias que lhe indiquei?" "Coloquei." Antonieta ficou encantada e pediu que lhe agradecesse. "Sinto que será o casamento do ano." "Minhas amigas estão tão empolgadas com esse casamento que mal falam da televisão." Bernarda meneou a cabeça para os lados. Isso foi uma bobagem. Fazer estardalhaço por causa de uma caixa que reproduz imagem e som cheia de chuvisco. Viu o tamanho e o peso do aparelho? Essa moda logo passa. "Se passa ou não", observou Teresa. "Fiz o meu marido importar um aparelho." "Jura?" "É novidade, e novidade cara. Só os ricos podem adquirir um aparelho. Lá nos Estados Unidos, quase metade dos lares tem um televisor na sala de estar." "Que horror, Teresa! A sala serve para recebermos pessoas, conversar, promover saraus. Não é local apropriado para tentar ver o que se passa dentro de uma caixinha de vidro, ainda por cima em preto e branco." "Os tempos estão mudando. Você é a única amiga da sociedade que não tem um aparelho, sabia?" Aquilo foi demais para Bernarda. Era a única que não tinha um televisor? Era um disparate. Engoliu o orgulho e pediu: "Quero falar com seu marido. Decidi que vou importar um aparelho. O melhor e o mais caro." "Isso mesmo. Pode deixar que eu vou conversar com Samir." "Agora, mudando de assunto, quando que vamos juntar a sua caçula com Décio?" "O encontro deles não deu muito certo. Você bem conhece Maria Estela. Ela não é tão sociável." "Uma pena", replicou Teresa de propósito. Ela abriu a cigarreira dela, tirou um cigarro e acendeu. Após soltar a fumaça pela boca, comentou: "A filha de Esther está de olho nele. É o que dizem lá no clube." "Não acredito. Décio não tem boa reputação entre as boas famílias." "Já lhe disse que isso é inveja de moça, que por ele foi rejeitada. Quer dizer, das mães que queriam a filha casada com um tipão elegante que fala francês e inglês fluentemente, que é herdeiro de uma das maiores fortunas do país." Os olhos de Bernarda giraram nas órbitas. "Como vou fazer com que Maria Estela o aceite para nova conversa?" "Você é a mãe dela.
tem que fazer com que ela obedeça. Tem razão. De mais a mais, Felisberto está sempre viajando. Antonieta não para em casa, preocupada com os detalhes para não fazer feio à sociedade. Não entendi o seu raciocínio. Ora, convide Décio para um jantar. Aproveite que Felisberto está sempre viajando e Antonieta só tem olhos para o casamento. Você manda preparar um belo jantar, utiliza as porcelanas inglesas, decora a mesa com gosto e os deixa sós. Meu motorista vem apanhar você. Poderemos jantar em casa e no fim da noite ele a traz de volta para casa. Aposto que um jantar requintado e intimista despertará o desejo de Estelinha por Décio. Maria Estela, por favor, Teresa. Eu não gosto que a chame de Estelinha, soa infantil. Teresa nada disse. Mirou Bernarda e em sua mente o passado se fez presente. Conhecia Bernarda desde os tempos em que estudavam num colégio voltado exclusivamente para a educação de meninas pertencentes à elite. Teresa era apaixonada por Eurico e tinha certeza de que um dia se casaria com ele. Bernarda chegou na frente e tomou-o dela. Esse desabor ainda estava entalado na garganta. Não engoliu o fato de ter sido preterida. Acreditava já ter se vingado de Bernarda. Contudo, desejava ver a amiga, sim, amiga, passando todo tipo de vergonha que pudesse suportar. Encontrar em Estelinha a pessoa que envergonharia a família. Teresa queria ver Bernarda socialmente destruída e agora havia um jeito de conseguir o seu intento. Assim que pensou, ela disse: Eu aposto que se você mandar servir um excelente jantar, Décio virá. Eu posso ligar para Yolanda e contar que você acha o filho dela um tesouro. Yolanda, embora seja uma mulher fria, ficará muito feliz. Isso é, não sou de ter intimidades com a Yolanda. Se você disser que eu estou sempre elogiando o filho dela, eu tenho certeza de que valerá muito a pena. Claro que sim, confie em mim. Bernarda confiou. Confiava em Teresa sem pestanejar. Queria sempre agradá-la e, perdida em suas ilusões, não percebia que a outra queria apenas destruir a sua vida. Mais nada. Desde a partida de Angelina, Estelinha conseguiu dormir melhor algumas noites. Nas noites em que lia o Evangelho, dormia relativamente bem. Quando esquecia de ler, voltava a sonhar. Não mantinha uma constância nos hábitos da leitura. Tanto que, passados 15 dias, o livro jazia inerte sobre a mesinha de cabeceira. Estelinha esquecera-se dele e de O Livro dos Espíritos. Ela estava se espreguiçando depois de uma noite mal dormida, quando Bernarda entrou no quarto já falando. Hoje à noite você vai jantar com o Décio. Não vou. Ele foi deselegante e grosseiro, eu não gosto dele. Você não tem que gostar ou deixar de gostar. Enquanto morar sob este teto, terá que fazer o que eu mandar, entendeu? Estelinha fez que sim com a cabeça. Não tenho roupas para sair. Não será necessário, vou escolher um vestidinho menos feio. Abriu o armário enquanto falava e apanhou um. Este aqui veste bem. Ele lhe cai bem. Não gosto, é florido, é de algodão. Eu não gosto de estampas. Mas vai usar esse. Jogou sobre a cama. O motorista vai me levar? Não, o jantar será aqui em casa. A senhora estará presente, é claro. Claro que não. Preciso deixá-los à vontade. Ele não é de confiança, mamãe. O que ele poderá fazer? Beijá-la? Francamente, Maria Estela, o que é que há num simples beijo inocente?
Beijo inocente. Ele me forçou. Bernarda a cortou. Nem comece. Eu odeio quando se passa por vítima. Estelinha suspirou impotente. Ele fuma. A boca dele cheira a cigarro. Parece um cinzeiro. Sem fricote. Ele virá às 8 em ponto. Estelinha ia protestar, mas sentiu-se vencida. Bernarda saiu do quarto e logo ela apanhou um de seus álbuns e começou a preencher com figurinhas. Esqueceu-se de tudo. Foi só no meio da tarde que Bernarda abriu a porta do quarto acompanhada de uma cabeleireira. Faça um penteado decente, mandou. A mulher concordou e Estelinha quis protestar. Eu gosto do meu cabelo assim, liso. Liso e engordurado. Tenha santa paciência, Maria Estela. Parece uma pedinte. Bernarda deu instruções à cabeleireira e finalizou. Ela precisa estar pronta até às 7. Depois vai tomar um banho e eu vou ajudar a vesti-la. Não sou uma bebezinha. Posso fazer tudo sozinha. Bernarda nem respondeu. Saiu do quarto e alcançou o corredor. Encontrou Antonieta. Mamãe, Rami quer me levar ao teatro hoje. Que surpresa! Rami só tem olhos para o trabalho. Reclamei que ele só trabalha. Ele telefonou há pouco e me disse que vai terminar o expediente mais cedo. Ele a ama de verdade. Eu sei, tornou com ar triunfante. Vão assistir a qual peça? Entre Quatro Paredes, de Jean-Paul Sartre. Claro que não! A igreja proibiu os católicos de assisti-la. Mamãe, o que é isso? Uma mulher de sociedade moderna que me levou à primeira Bienal de São Paulo está me dizendo que eu não posso assistir a uma peça que faz sucesso há mais de um ano? Pode tudo, menos assistir a... Antonieta refletiu rápido e lançou no ar. Deixe só a Teresa saber disso. Foi ela lá no clube que me indicou a peça. Teresa indicou, é? Não só indicou, como já foi assistir. Ela não me disse nada. Porque você é muito apegada às coisas da igreja. Eu quero ver o Sérgio Cardoso, a Cacilda Becker e a Lídia atuarem. E depois vamos ao TBC, o Teatro da Moda. Bernarda deu-se por vencida. Se insistisse em proibir a filha de ir ao teatro, talvez o plano do jantar pudesse não dar certo, considerou. Está certo. Que o cardeal Mota não saiba disso. Só se você contar. Antonieta beijou-lhe a face e completou. Ele virá me apanhar às 7 da noite. Pode voltar tarde, se quiser. Como assim? Já disse que pode voltar tarde. Afinal, já está noiva. O casamento está prestes a acontecer. Deve aproveitar esse momento. Oh, mamãe, obrigada. Antonieta beijou novamente no rosto com efusividade. Então, depois do espetáculo, eu vou sugerir ao Rami de irmos a uma boate. Elas se despediram e Bernarda subiu para o quarto, deitou-se e dormiu um pouco. Sonhou que vivia num convento. Capítulo 15. Antonieta entrou no elegante buíque de Rami e logo o carrão sensação do momento sumiu na curva. Na sequência, o motorista de Teresa apanhou Bernarda e saíram. Às 8 em ponto, Décio chegou. Estava elegantemente vestido e perfumado. Os cabelos aloirados estavam devidamente penteados para trás. A barba estava recém-feita. Raimundo estava de folga e uma das empregadas atendeu à porta. Ela admirou-se com tamanha e rara beleza. Com um sorriso bobo no rosto, encaminhou o rapaz até a sala de estar. Estelinha desceu e o encontrou admirando os quadros na galeria. Já vi que gosta de bisbilhotar, disse ela em tom jocoso.
Minha nobre e bela Estalinha. Ele aproximou-se dela e beijou-lhe a mão. Satisfação em vê-la de novo. Ela forçou um sorriso. Ele prosseguiu. Está com um novo penteado. Ficou mais bonitinha. Bonitinha? Isso é jeito de falar. Décio riu. Está uma graça, uma linda mocinha, ou um lindo broto. Aceita uma bebida? Um uísque, por favor. Estelinha foi até o bar, apanhou uma garrafa de bico de jaca e despejou um pouco do conteúdo num copo. Entregou a Décio, logo uma das empregadas veio avisar que o jantar estava servido. A mesa estava impecavelmente bem arrumada. Bernarda mandara usar o jogo de toalhas da Ilha da Madeira, que ganhara no casamento. Usou louças inglesas e talheres de prata. Numa cômoda ao lado, um lindo buquê de rosas perfumava delicadamente o ambiente. Décio não poderia reclamar. Ele adorava ambientes sofisticados. Caprichou, gostei do cenário. Coisas de minha mãe. Mamãe Bernarda tem um excelente gosto. Por que sempre se refere a minha mãe como Mamãe Bernarda? Que intimidade é essa? Ora, nenhuma, benzinho. Eu gosto de chamá-la assim, da mesma forma que eu gosto de chamar você de Brotinho. Que mau gosto! Sabe que gosto de você nervosinha? Adoro as nervosinhas de pavio curto. Não sou nervosinha, é que você às vezes fala coisas sem sentido. Podem não ter sentido para você, mas tem para mim. Comeram em silêncio até que a empregada entrou para tirar os pratos. Décio apanhou o guardanapo, limpou os lábios e discretamente o guardou no bolso da calça. Estelinha, não quero tomar o seu tempo. Apenas gostaria de ir à biblioteca pegar um livro emprestado. Agora se tornou um homem culto? Você mal me conhece. Por que me julga assim? Desculpe, é que você não tem cara de quem lê. Décio gargalhou. Ora, é preciso ter uma cara específica? Não, bem, eu quis dizer... Ela se atrapalhou toda. Ele prosseguiu. Vamos, acompanhe-me até a biblioteca, ajude-me a encontrar um bom romance. Eu prometo que vou me embora em seguida. Parece que não a estou agradando. Não é isso, é que o nosso encontro no aniversário de Antonieta não terminou bem. Desculpe-me, eu me excedi. Tentou me beijar à força. Isso não são modos de um rapaz sério. Ele quis rir. Não se achava nem um pouco sério. Segurou o riso e concordou. Tem toda a razão. Prometo me comportar. Vamos? Está bem, ela concordou. Levantaram-se e foram em direção à biblioteca. Chegando ali, Estelinha foi direto à estante dos romances. Enquanto isso, sem perceber, Décio trancava a porta da biblioteca e colocava a chave no bolso. Estelinha apanhou um livro qualquer e, ao virar-se, deu-se de cara com Décio. Ele a encarava com os olhos de cobiça. Escolhi esse exemplar do Machado de Assis. Ela falou e afastou-se. Décio a encarou novamente. Temos todo o tempo do mundo. Nossas famílias querem que nos casemos. Você já me disse isso. É uma loucura. Eu farei 18 anos depois de amanhã. Vou ser maior de idade e poderei decidir se quero ou não me casar. Quando as famílias desejam casamento, não importam idades ou vontades. Não me sinto preparada para casar. Ela colocou o livro sobre a escrivania e afastou-se, indo em direção à porta. Estelinha, não enxergo o bem que as nossas famílias desejam para nós? Não. Que bem é esse? Ora, eu sou encrenqueiro, sempre me metendo em confusão. É da minha natureza. Sou esquentadinho, sim, e daí? Meu dinheiro compra tudo. Ele compra o silêncio da polícia, daquelas pessoas que passam por mim e se julgam vítimas. Enfim, o meu dinheiro cobre os meus rastros.
Você, por outro lado, é a peça estranha, rara. Não entendi. Você é uma moça até que bonita, mas muito sem graça. Isso é só para começar. Se não tem atrativos, por que me deseja? Ele gargalhou. Eu desejá-la? Está louca, Estelinha. Quem em sã consciência poderia gostar de uma menina esquelética e sem cor como você? Além de tudo, é sem sal, não sabe manter uma conversa. Acho que nem aquele empregadinho Romualdo sente atração por você. O nome dele é Raimundo. Que seja, estou aqui porque, se casarmos, nossas famílias vão ficar livres de dois estorvos, ou seja, de mim e de você. Não sou um estorvo, claro que é. Pensa que é fácil ter uma irmã estranha, esquisitinha, que não dorme direito, da qual todos caçoam pelas costas. Eu sou o arruaceiro que, depois de casado, tomou jeito na vida. Olha que bacana. Vamos juntar o útil ao agradável. Não sou estranha e não estou à venda. Quem falou em comprar? Estelinha tomou coragem. Já ouvi dizerem que você gosta de... Ele ruborizou. Gosto de quê? Pode falar. Vamos ser sinceros um com o outro. Que você gosta de meninas e meninos. E é verdade, gosto. E daí? Ela o admirou por um breve instante. E daí? Nada. Cada um que cuide da sua própria vida. E por que se incomoda? Ela pensou rápido. Bom, se eu me casar com você, desce o rio. Esse é o ponto. Não entendi. Nossas famílias querem que casemos para acabarmos com os boatos que nos cercam. Se eu e você subirmos ao altar, deixaremos de ser o invertido e a louquinha. Acharão que somos normais como os outros casais. Poderemos representar. Depois de casados, você continua com as suas esquisitices e eu poderei sair com quem eu quiser. Afinal de contas, eu serei um homem casado. E homem casado é visto como um homem de respeito, mesmo casado com uma mulher estranha. Não quero uma vida de mentiras. Creio que não tenha muita opção. Se não casar comigo, ficará encalhada. Não. Eu posso estudar, ser independente. Não preciso do casamento para construir minha vida. Que vida? Acaso viveu até agora? Presa num quarto, sem amigos, sem atrativos. Sua mãe confessou a minha que, se não casarmos, ela pensa em trancar você num sanatório. Não vou deixar. Não me convenceu. Você não é tão forte para encarar a sua mãe. Pense, casar-se comigo será o seu prêmio, seu passaporte para ser o que quiser. Prometo de verdade que, casada comigo, poderá ser dona do seu nariz. Eu não vou me importar com o que você vai fazer. Já imaginou ficar livre de sua mãe? Estelinha refletiu. A ideia não era má. Embora bonito, Estelinha não simpatizava com Décio. Era algo que não conseguia definir. Ele lhe causava insegurança, medo. Ele aproximou-se e tentou beijá-la. Ela o afastou com força e disse irritada: Não me caso com você nem amarrada. Odeio você. Correu até a porta e girou a maçaneta. Ao perceber que a porta estava trancada, sentiu um frio na barriga. Virou-se para Décio, ele puxou-a com força e a empurrou na direção do sofá. Estelinha assustou-se, mas antes de ter a chance de refletir, sentiu um peso enorme no rosto e desfaleceu. Décio já tinha coberto a mão com um guardanapo e dera-lhe um murro. Sorriu de maneira enigmática. Idiota! Acha que eu sinto atração por você? Eu gosto das boazudas e dos grandões. Sua maluca de Araque, não me esqueci do tapa que levei aqui mesmo. Agora vou lhe dar o troco. Eu vim para um jantar e não vou embora sem a sobremesa. No caso, você. Ele aproveitou que Estelinha desmaiara e com jeito subiu a saia dela. Em seguida, tirou-lhe a calcinha.
Abaixou a própria calça e penetrou sem dó nem piedade. Terminado o ato abjeto, Décio apanhou um lenço no bolso da calça e limpou o sangue que escorria por entre as pernas de Estelinha. Uma virgem a menos no mundo, ele zombou. Vestiu-a novamente e a ajeitou no sofá como se estivesse placidamente dormindo. Na sequência, subiu a calça, tirou a camisa, a camiseta e arranhou-se. Passou as unhas pelo peito, pelos braços, deu-se um tapa no rosto, bateu a cabeça na parede e mordeu os lábios com força. Deixou que um pouco de sangue escorresse pelo canto do lábio. Abriu a porta da biblioteca de forma desvairada e correu pela casa, fazendo alarde. Avistou uma das empregadas, agarrou-a com força. Chame a dona Bernarda, algo horrível aconteceu. Capítulo 16. Aos poucos, Estelinha foi recobrando a memória. Abriu lentamente os olhos e, depois de acostumar-se à claridade, viu Bernarda. Tentou falar algo, mas a garganta lhe doía. Não diga nada por hora. Sente-se melhor? Indagou a voz fria. Ela meneou a cabeça negativamente. Eu disse que ela é uma fingida. Exasperou-se Antonieta. Veja a vergonha que ela nos fez passar. Só sei que Teresa levou Décio daqui. Se você visse o estado dele, todo arranhado, a camisa com pingos de sangue, um horror. Antonieta emendou nervosa. Eu sempre achei que ela deveria ser internada. Ninguém nunca me ouviu. Está vendo a vergonha, mãe? Essa daí, apontou para Estelinha. Tinha de aprontar, não? Estava demorando. Ela só se faz de sonsa, mas de sonsa não tem nada, né, Estelinha? Esperemos que ela acorde de fato. Maria Estela vai ter que esclarecer. Esclarecer o quê? Gritou Antonieta, que Estelinha não sabe se controlar e quando surge uma oportunidade atira-se sobre os homens feito uma cadela no cio? Estelinha nada entendia. Tentou falar. Ele me bateu. Francamente, Bernarda tentava manter o tom. Você perdeu o juízo? Como pôde fazer o que fez com o Décio? O rapaz saiu daqui chorando, envergonhado, sem entender por que o agrediu daquela forma. Não entendo. Ele me bateu. Por que você o atacou? Explodiu Antonieta. Sempre achei que você fosse quietinha porque tinha problemas. Nunca foi uma menina normal, mas atirar-se sobre um rapaz, oferecer-se a ele, tentar seduzi-lo à força, quer nos envergonhar? Quer atirar o nome da nossa família na lama? As lágrimas escorriam, e Estelinha estava tão atordoada e tão dolorida, no corpo e no espírito, que não conseguia articular as palavras. Bernarda a encarou e levantou-se. Precisamos levá-la para o quarto. Ela não está bem. Acho melhor chamar um médico. Só se for para interná-la, tornou Antonieta. Ela não bate bem da cabeça. Mesmo a contragosto, Antonieta ajudou a mãe a carregar Estelinha até o quarto. Deitaram-na na cama e em seguida Bernarda disse: ligue para o doutor Aguiar. A especialidade dele, Antonieta, não quero que esse fato horrível se espalhe. Doutor Aguiar é de minha confiança. Desça e ligue. Antonieta concordou. Saiu cabisbaixa, endereçando um olhar mortal para a irmã. Desgraçada! Vou engolir essa, mas Estelinha não vai ao meu casamento. Não quero, não gosto dela. Pensou enquanto descia até o corredor. Vibrou de alegria quando o médico informou que estava atendendo a uma emergência e que só poderia visitar Estelinha no dia seguinte. Nesse meio tempo, Bernarda passou a mão sobre a testa da menina. Estava ligeiramente quente. Aguardemos o médico. Mamãe, eu preciso contar. Nada por hora, Maria Estela. Estou muito abalada com seu comportamento.
Amanhã conversaremos. Eu quero saber tudo o que aconteceu. Eu disse tudo, entendeu? Assim que falou, Bernarda girou nos calcanhares e saiu. Estelinha ficou ali deitada, sentindo-se a pior das criaturas. Fora violentada no corpo e na alma. Sentia-se destruída por fora e por dentro. Décio fora extremamente violento. Se houvesse leis de proteção à mulher naqueles tempos, seria denunciado e com certeza preso. Infelizmente, nem à justiça Estelinha poderia recorrer, e não se importava se fosse ou não dormir, se teria ou não pesadelos. Naquele momento sentiu vontade de morrer. No dia seguinte, logo cedo, Yolanda e Teresa bateram à porta. Bernarda tomou um susto assim que a recepcionou. Teresa, por que não me ligou? Eu ia ligar, mas fiquei um bom tempo à espera de que Décio se acalmasse. O rapaz estava uma pilha de nervos, pobrezinho. Nunca antes fora atacado daquela forma. Yolanda estava possessa. Como a sua filha foi venal? Seduziram meu filho e na hora da negativa, arranhá-lo todo. A sua filha é o quê? Uma selvagem? Calma, ponderou Bernarda. Vamos conversar. Não há o que conversar. Apenas quero que a sua filha fique bem longe de Décio. Bem longe. Eu garanto a você, tornou Bernarda, que Maria Estela não vai criar problemas. Ele está abaladíssimo. Pediu-me até uma viagem para se refazer desse ataque. É o melhor a fazer por agora, ajuntou Teresa. Essa situação tem que ficar apenas entre nós. Ninguém poderá saber sobre isso. Acho bom, concordou Yolanda. Não quero que fiquem fofocando sobre o meu filho e a sua filha. Finalizou com desdém. Já disse o que eu tinha para dizer. Yolanda arrumou a bolsa sobre o braço e saiu. Teresa foi logo atrás. Vou acalmá-la, Bernarda. Assim que possível voltarei. Elas saíram e Bernarda ficou sem ação. O que fazer? Parecia que o mundo estava contra ela. Providenciaram um jantar inocente na cabeça dela e a filha a obrigar a passar por uma saia justa daquelas. Era demais. Estava possessa. Subiu e entrou no quarto de Estelinha. Agora que os ânimos arrefeceram, posso saber o que aconteceu? Estelinha começou a chorar. Estava se sentindo mal, muito mal. Não me sinto bem. E eu? Não quer saber como me sinto? Yolanda acabou de sair daqui. Disse que o filho está abaladíssimo. Levou as mãos ao rosto e o cobriu, num pranto sentido. Eu não sei mais o que fazer com você, Maria Estela, juro! Estelinha sentiu o corpo estremecer e um vazio enorme apossou-se dela. A mãe e a irmã estavam contra ela. Respirou fundo e tentou ser franca. Décio me levou até a biblioteca, pretextando pegar um livro emprestado. Não sei o que aconteceu, só lembro dele me dar um murro. Seu rosto está machucado, sim, mas Décio disse que foi porque você estava agindo de uma maneira tão insana que ele precisou esmurrá-la. Você caiu e se machucou, sozinha. Não lembro, eu apaguei. Acordei com a senhora me dando tapinhas no rosto. Pois bem, Décio ligou para a casa de Teresa. Estava choramingando, nervoso, petrificado com o que ocorrera. Ele abusou de mim. Ou foi você que abusou dele? Não, não. Estelinha não conseguia concatenar as ideias. Tudo estava deveras confuso. Ela tinha certeza de que fora violentada por aquele animal do Décio, mas ninguém queria sequer ouvir o lado dela da história. Só o dele. Como se defender? Veja, ela afastou o lençol. Sua camisola tinha sangue. Ele fez coisas comigo. Que coisas? Você não sabe. Disse que passou o tempo todo desmaiada. Quem garante que não esteja mentindo? Mas, e isso? Apontou para o sangue. Não conta. Você não tem hábitos de higiene saudáveis.
As regras chegaram e nem se deu o trabalho de usar as toalhinhas higiênicas. Não é, Bernarda cortou de forma seca. Você não se emenda mesmo, não, Maria Estela? Eu a proíbo de sair deste quarto. Só vai sair para o banho. A comida. Bem, vou mandar servir aqui mesmo. Bernarda saiu e bateu a porta. Estelinha virou para o lado e abraçou seu travesseiro. Sentia-se impotente. As lágrimas escorriam, insopitável, e ninguém acreditava nela. Enfim, como provar que Décio era o algoz e ela a vítima? Capítulo 17. Os dias passaram, e temendo que a notícia se espalhasse, Bernarda achou por bem cancelar a visita do Dr. Aguiar. Melhor interná-la no hospício, bradou Antonieta. Não sei, aguardemos. Aguardemos o quê? Ela já mostrou que não bate bem da cabeça e tenta se passar por vítima. Não a quero no meu casamento, mamãe. É a sua irmã, não fica bem. Não me interessa, nem que Teresa implore. Não vou permitir que essa vadia estrague o dia mais feliz da minha vida. Não fale assim de sua irmã, tenha modos. Modos? Como lidar com a menina louca e venal, mamãe? Diga-me. Bernarda nada disse, concordava com Antonieta. No casamento inventaria uma boa desculpa para justificar a ausência de Estelinha. Talvez nem notasse a falta dela. No tempo que se seguiu, Estelinha continuou sendo julgada pela mãe e pela irmã. Logo, Antonieta esqueceu-se da irmã e concentrou-se nos preparativos do casamento. Bernarda, por sua vez, tinha Teresa como amiga e confidente. Após o episódio, evitava ir ao clube, não queria encontrar-se com Yolanda. Ela me detesta, choramingou para Teresa. Não, ela não a odeia. Sabe que Maria Estela não é normalzinha. Ela perdoou. Yolanda pode parecer uma mulher fria, mas tem um bom coração. Estão falando da minha filha como se ela fosse uma meretriz. Dizem que esse jeito bobo dela é só cortina de fumaça para as pessoas não verem a devassa que ela é. Imagine, quem diria uma barbaridade dessas? Ninguém poderia saber o que aconteceu. Você até proibiu o médico de vê-la para evitar fofocas. Teresa era ótima em dissimular. É claro que ela espalhara a notícia, contara em detalhes, isto é, de acordo com os próprios detalhes inventados, tudo o que acontecera naquela noite. Distorceu a história e fabricou uma versão em que Estelinha permanecia no quarto trancada, não porque era louquinha, mas porque não se segurava quando estava sós diante de um homem. Foi um horror. Bernarda fora comprar tecido para aumentar a altura de uma saia. A modista famosa tratou-a de uma forma gélida e quando foi pagar pelo tecido percebeu os cochichos, os sorrisinhos das atendentes e saiu dali roxa de vergonha. Se não fosse você, tornou entrelaçando as mãos delas com a de Teresa. Eu estaria no fundo do poço. Calma, a fofoca passa. Amanhã surgirá um novo escândalo. Logo esquecem esse mau passo da sua filha. Ela afirma categoricamente que ele fez coisas com ela. E como provar? É a palavra dela contra a de Décio. Viu o rosto dele? Eu vi, ficou bem machucado. Então, a sorte dele é que o pai tem influência, é bem quisto, arrumou um médico ótimo no exterior, parece que Décio viajou para tratar o machucado. Ainda bem que não vieram mais atrás de mim. Eu estava me sentindo muito mal por tudo que a minha filha causou de desagradável a essa família. Onde já se viu? Felisberto voltara de viagem uns dias antes desse encontro entre Bernarda e Teresa. Percebera que Estelinha estava bem mais apática do que de costume. Tentou de todas as formas saber o que havia acontecido, mas era doloroso para ela contar ao pai sobre a fatídica noite.
Sentia-se envergonhada. Acima de tudo, a mãe e a irmã e Teresa foram tão categóricas em atirar sobre ela os desastres daquela noite que Estelinha duvidava da própria sanidade. Será que tudo acontecera como ela sentira ou como os outros atestavam? Quem estava falando a verdade? Era Décio ou era ela? Sua cabecinha andava bem confusa. Por conta disso, decidiu que não iria se abrir com Felisberto. Ainda assim, não demorou muito para os sintomas aparecerem. Primeiro foram os enjoos, em seguida os seios entumeceram, a barriga deu um leve sinal de crescimento. Estelinha podia ser uma mocinha apática, mas não era burra. As transformações em seu corpo só indicavam uma coisa: ela estava grávida. Como saber ao certo? A quem recorrer? Não podia se abrir com Felisberto. Ele era homem e talvez não entendesse o que com ela se passava. Consultar a mãe sobre aquela situação em particular estava fora de questão. Não demorou muito para Bernarda perceber o que se passava. Foi um susto, apalpou a barriga de Estelinha, observou o corpo da filha com atenção. Vamos ao médico imediatamente. A confirmação da gravidez foi um choque. Ao mesmo tempo, Bernarda teve um lampejo de lucidez. Se a filha estava grávida, era porque Décio tinha mantido relações íntimas com ela. Assim que entraram em casa, Bernarda correu com ela até a sala. Por Jesus! Bernarda estava sem saber o que fazer. Conte-me tudo, mas absolutamente tudo o que aconteceu naquela noite. Eu prometo que não vou interferir. Diga apenas a verdade. Estelinha fechou os olhos e logo as lágrimas desceram. Tentou segurar o choro e falou pausadamente. Terminado o jantar, fomos à biblioteca. Ele pediu um romance qualquer. Fui até a prateleira e quando percebi ele estava atrás de mim. Disse que íamos casar e... Ela gaguejou. E? O quê? Tentei sair. A porta estava trancada, ele me agarrou e tudo ficou confuso. Senti uma dor forte no rosto e apaguei. Quando acordei, era a senhora Antonieta que eu via. Não tenho recordação de mais nada. Não pode ser. Você não bebe. Ele não a embebedou. Como pode não ter consciência do que aconteceu? Mas eu não tenho. Estelinha voltou a choramingar. Tão logo Felisberto regresse de viagem, vamos os três marcar uma reunião com a família do Décio. Marcar reunião para quê? Para acertarmos o casamento? Acha que eu vou manter uma filha nesse estado? Perdeu o juízo de vez? Eu não quero me casar com ele. É a solução. Se você se recorda ou não do que fez, não me interessa. Agora, manchar o nome da nossa família? Nunca! Eu caso você na marra, nem que seja força. Estelinha deitou-se na cama e abraçou-se ao travesseiro. Sentiu-se a criatura mais infeliz da face da terra. A seu lado, um espírito falava num tom emotivo. Pobrezinha, queria tanto estar no mundo dela e consolá-la. Dizer-lhe que tudo vai se resolver, que em breve ela terá boas pessoas ao seu lado que realmente se importarão com ela. Entendo o que você sente, concordou Deodato. Veja o lado bom. Está aqui tão somente para enviar a ela energias de equilíbrio e paz. Fui muito duro com ela em outras épocas. Em última existência, virei-lhe as costas, contribuí para o seu infortúnio. Entretanto, não foi responsável pela morte dela. Você não a matou, simplesmente fez o que a sua consciência lhe permitia fazer naquela época. Entendemos que sentiu-se mal depois que desencarnou, e em nova existência prometeu dar-lhe a vida. Tal resolução fez o meu espírito sentir alívio. Ter dado a vida a Estelinha foi gratificante. Um dos motivos que o trouxe aqui foi para revê-la e ajudá-la com boas vibrações. Nada de transmitir a Estelinha sensações de aflições. Tem razão, Deodato. Ela precisa da minha energia de amor, de paz e tranquilidade. É isso que me propus a fazer. Isso mesmo, Eurico. Tornou Deodato.
Fechemos os olhos e vamos mentalizar luz no coração de Estelinha. Passemos a ela os eflúvios de amor e paz. Assim fizeram. Os dois espíritos deram-se as mãos e fecharam os olhos. Visualizaram o coração de Estelinha e para ele enviaram as vibrações. Estelinha as sentiu de imediato. Aos poucos, o choro cessou. Ela sentiu cansaço e adormeceu. Deodato solicitou: aproveitemos que ela repousa e vamos enviar boas vibrações para o espírito que já está ligado a Estelinha. Bem pensado, Deodato. Sei da ligação deles e... Deodato cortou com amabilidade na voz. Nada de pensamentos que possam gerar perturbações. Desculpe. Vamos vibrar para o espírito que foi agraciado com a nova chance de reencarnação. Por certo. Ambos se voltaram para Estelinha. Ela dormia de costas. Deodato esfregou as mãos e delas saíram faíscas de luz que foram absorvidas pelo corpo de Estelinha. Eurico fez o mesmo, e logo uma coloração rosada bem clarinha, cheia de amor, envolvia Estelinha e o bebê. Depois que terminaram de emanar as vibrações, Deodato considerou: pode se aproximar e beijá-la. Obrigado. Eurico aproximou-se de Estelinha e a beijou na testa. Confie, porque tudo vai terminar bem, minha querida. Fique com Deus. Os dois espíritos sorriram e sumiram, deixando no ambiente uma sensação de calma e bem-estar. Capítulo 18. Felisberto chegou de viagem e Bernarda o esperava na sala. Ele a cumprimentou e, na hora de dar-lhe um beijo no rosto, Bernarda levantou-se impaciente. O assunto é grave, gravíssimo. O que foi? Ele logo quis saber. Colocou a maleta sobre o sofá, tirou o paletó. É algo com Estelinha? Só podia ser. Antonieta, por acaso, me dá trabalho? De modo algum. Já Maria Estela? O que aconteceu? Estelinha apareceu na sala, cumprimentou-o apática, sentou-se e Bernarda prosseguiu. Não nota a diferença? Não entendi, ele disse. Diferença? Onde? As transformações no corpo dela. Felisberto continuou não entendendo. Bernarda explodiu. Ela está grávida! Grávida! Como? Preciso explicar? A voz de Bernarda soou irônica. Quem precisa explicar alguma coisa é essa devassa. Estelinha levantou-se e abraçou-se a Felisberto. Estou com medo, papai. Eu não sei o que fazer. Felisberto abraçou e passou delicadamente a mão sobre os cabelos dela. Calma, meu bem, sente-se. Ele a trouxe de volta ao sofá. Conte-me o que aconteceu. Bernarda começou a falar e ele a interrompeu. Pode deixar Estelinha falar, por favor? Ela se calou irritada. Sentou-se, cruzou as pernas e bateu o salto no chão, tentando conter o nervosismo. Estelinha limpou as lágrimas e em seguida tornou. Foi no jantar que mamãe promoveu para recepcionar o Décio. Que jantar? Ele mirou Bernarda e ela virou o rosto. O que aconteceu? Ele... Estelinha estava deveras emotivas. Não queria se lembrar daquela noite. O pouco que vinha à mente a desestabilizava emocionalmente. Agarrou-se a Felisberto. Ele me violentou. Felisberto sentiu o sangue subir. Os olhos estavam injetados de fúria. Isso não pode ficar assim. Por que não tentou me localizar e me chamar, Bernarda? O assunto é gravíssimo. Eu bem que disse, quando você chegou, que o assunto era grave. Temos que conversar com a família desse pulha. Ele tem que assumir a responsabilidade pelo que fez. Eu não sei. A voz de Bernarda mantinha um tom glacial. Eu precisaria contar toda a história. Sua filhinha tem culpa no cartório. Ao que tudo indica, ela seduziu o rapaz. Isso é um absurdo. Como ousa pensar isso de nossa filha? Bernarda ia dizer minha filha, mas contemporizou. Não queria arrumar mais confusão. Resumindo a história, foi Estelinha quem seduziu Décio e, não satisfeita, arranhou o rosto, o peito do rapaz.
Ela ficou fora de si. Entendo que o melhor seria conversarmos com Yolanda e o marido dela. Então vamos conversar. Teresa me orientou a... Felisberto gritou colérico. Eu não quero mais ouvir o nome dessa mulher. Tudo de ruim que acontece envolve o nome de Teresa. Bernarda assustou-se. Felisberto nunca gira daquela forma com ela. Achou melhor manter a calma, mesmo que aparente. Vou ligar para Yolanda. Marcaremos uma reunião. Papai, Estelinha balbuciou. O que foi, meu bem? Eu não quero me casar com Décio. Eu não gosto dele. Por favor, não faça eu me casar com ele. Eu prefiro ser mãe solteira e enfrentar a sociedade a me casar com aquele monstro, cafajeste. Felisberto abraçou mais forte. Vamos resolver da melhor maneira, meu bem. Não se preocupe por hora. Acha que isso é possível? Bernarda não conseguiu se conter. Quer ser mãe solteira? Mãe solteira? Mas eu mereço esse desgosto. A sociedade inteira nos achincalhando. Já não basta o que falam do comportamento dela. Agora me coroar a pior mãe do mundo. Não posso admitir. Pensando apenas na sua reputação, não é mesmo? Felisberto mal podia acreditar no que ouvira. É o que conta. Em sociedade, a reputação é tudo. Não vou ficar falada ou ter a reputação manchada por conta desse mau passo. Maria Estela não tem vontades, tem deveres. Ela vai se casar sim, nem que eu arraste igreja dentro. Felisberto meneou a cabeça para os lados. Não adiantava discutir com Bernarda. Quando ela punha uma ideia na cabeça, ninguém a tirava. Ele enlaçou Estelinha pela cintura. Vamos subir. Papai lhe trouxe um monte de pacotinhos de figurinhas e também um presente pelo seu aniversário atrasado. Não teve festa, não teve nada, sentenciou Bernarda. Maria Estela ganhou um belo presente de aniversário. Apontou para a barriga da filha. Chega de desgosto. No quarto, Felisberto pediu para a filha lhe contar tudo o que acontecera. Estelinha fez força e, mesmo chorando de vez em quando, contou tudinho. Terminada a conversa, Felisberto não se conteve. Esse rapaz merece ir para a cadeia. Mamãe e Antonieta não acreditam em mim. Dizem que minto quando afirmo que não me lembro de como tudo ocorreu. Antonieta não fala mais comigo e diz que não vai permitir que eu vá no casamento dela. Diz que eu sou uma vergonha da família. Não, querida, você não é nenhuma vergonha. Ele a abraçou novamente e confidenciou. Concordo que você não pode se casar com esse patife. Ele é mau, eu não gosto dele. Sabe que vai ter que enfrentar muitos dedos acusadores. Vão taxá-la de tudo que for nome. Eu sei, mas com você ao meu lado, eu me sinto forte para enfrentar a situação. Ele a beijou na testa. Agora descanse. Precisa repousar. Sim, eu tenho conseguido dormir melhor. Faz um tempo que eu não tenho sonhos ou pesadelos. Que bom! Ele se despediu e desceu. Encontrou Bernarda sentada na poltrona, batendo o salto. E então? Ela quis saber. Convenceu a filhinha amada a ter juízo e aceitar o casamento? Não é bem assim. De acordo com o que Estelinha me relatou, o rapaz é um crápula, merece a prisão no mínimo. Ela riu alto. Mais um que caiu na conversa fiada dela. Maria Estela inventa, sempre foi de contar mentiras. Não me recordo disso. Não me lembro dela ser mentirosa. O fato é que eu marquei de ir na casa de Yolanda para tratarmos do casamento. Se quiser vir, esteja à vontade. Não, eu confio e acredito na minha Estelinha. Se ela não quer o casamento, não haverá casamento e ponto final. Quem dá a palavra final sou eu, a mãe dela. Você é apenas o padrasto. Quantas vezes eu tenho que repetir? Você me desaponta a cada dia que passa, Bernarda. Você já gastou toda a minha cota de desapontamentos. Estou por aqui com você.
Ela fez um sinal passando a mão na testa. Sou eu ainda quem decide o melhor para minha filha. Bernarda levantou de maneira rápida e esbarrou no braço de Felisberto de propósito. Ele mexeu a cabeça para os lados. Se não fosse Estelinha, ele já teria pedido desquite. Há muito tempo. Capítulo 19. Bernarda não queria ir sozinha à casa de Yolanda. Chamou Teresa, que prontificou-se, obviamente, a acompanhá-la. A conversa foi fria e Yolanda não teve um pingo de compaixão. Sabemos como Decinho ficou. Teve que consultar um dos melhores especialistas da Inglaterra para não ficar com o rosto cheio de cicatrizes. Não vamos exagerar, Yolanda. Foram alguns arranhões. Graças à sua filha. Mas qual o assunto? O que é tão urgente? Bernarda sentia-se desconfortável, mas sentiu forças para falar. Maria Estela está grávida. Yolanda mantinha um tom glacial na voz. E eu com isso? Ela e Décio, bem... Yolanda não se conteve. Meu filho pode ter um comportamento estouvado. Disso eu sei. Às vezes beira a irresponsabilidade, mas é jovem. Os jovens têm o direito a cometer algumas inconsequências. Agora, vir até a minha casa e afirmar que a sua filha está grávida do meu Decinho? Isso beira a insensatez. Eu só queria que você soubesse. Além do mais, eu gostaria de conversar com o Décio. Impossível. Ele viajou para justamente cuidar do estrago que a sua filha fez no rosto dele. Não tem data de retorno. E se o meu marido e o seu conversarem? Yolanda a cortou com extrema secura. Não tenho nada contra você, Bernarda. Nossas famílias são conhecidas de muito tempo. Mas eu não vou permitir que o meu filho estrague o futuro dele casando-se com uma doidivana feita sua filha. Décio merece coisa melhor. Infelizmente, sou franca e essa é a mais pura verdade. O melhor que podemos fazer é pensar, por exemplo, num aborto. A ideia já tinha passado pela cabeça de Bernarda. O seu lado católico era bem mais resistente à ideia. Ela não podia permitir que isso acontecesse, muito mais pela religião. Se dependesse única e exclusivamente dela, já teria feito a filha arrancar o feto. Teresa tomou a palavra. Pensamos nessa possibilidade, Yolanda. No entanto, a família de Bernarda tem ligações com o cardeal Mota. Enfim, é assunto muito delicado. Isso não é problema meu. Além do mais, quem garante que o filho seja de Decinho? Pelo que eu escuto por aí, parece que a sua filha tem um grande apetite sexual. Bernarda corou. Depois ficou branca como cera. Nunca fora humilhada assim. Saiu dali cabisbaixa, uma lágrima teimando em descer pelo canto do seu olho. Cabe salientar que Yolanda bem sabia que Décio com certeza engravidara Estelinha. Não era nenhuma novidade. Ela e o marido já haviam acobertado inúmeras estripulias e loucuras do filho. 2 moças já haviam abortado. Claro que receberam uma boa quantia para ficarem de bico calado. Ela jamais permitiria que Décio se casasse justamente com a doidinha da sociedade. Alcunha que alguns creditavam a Estelinha. Quando Décio tinha chegado à casa com o rosto todo arranhado, ela desconfiou. Quem foi dessa vez? Não foi nada, mamãe. Eu o gerei, Decinho, pode confiar na mamãe. Com quem se envolveu dessa vez? Ele abaixou a cabeça e disse baixinho, Estelinha. Yolanda regalou os olhos. Deitou-se com a filha louca da Bernarda. Não posso crer. Desculpe, mãe. Foi mais forte que eu. Precisa controlar melhor os seus impulsos. Onde já se viu?
Eu sei, mas na festa da Antonieta, ela me deu um tapa na cara. Assim, de repente, ele mentiu. Essa menina não tem freio. Aposto que de louca não tem nada. Não, mamãe, ela é danadinha. Jogou-se sobre mim, seduziu-me. Eu sou o homem, não resisti. Ela o observou, conhecia o filho e sabia que ele havia feito besteira. E comentou: bom, melhor o seu pai nem ter conhecimento disso. Sabe como ele fica quando acontecem essas coisas. Eu não quero que papai saiba de nada. Ele odiava quando o pai ficava a par das suas estripulias. As feições de Evaristo apenas lhe demonstravam repulsa. Sentia-se mal na presença do pai. Mordiscou os lábios e quis saber: acha que devo viajar de novo? E Yolanda fez que sim com a cabeça. Para o seu bem e para o meu, eu não quero mães desesperadas e filhas arrastadas batendo à minha porta. Sabe que eu não tolero cenas. Posso ir para... Ela o cortou com secura na voz. Eu decido para onde você vai. O dinheiro é meu. Não precisa tirar na minha cara. E de mais a mais a minha avó me deixou uma boa quantia no banco. E imóveis também. Só vai pôr as mãos no dinheiro depois dos 30 anos. Ainda falta um bom tempo. Quanto aos imóveis, só poderá deles se beneficiar quando eu morrer. Esqueceu-se do usufruto? Podemos repensar o valor da mesada. Vou pensar no seu caso. Yolanda tornou sem muita vontade. Em seguida sentenciou: poderá ir para Londres, ficará na casa de sua prima, poderá passar uma temporada, melhorar o seu inglês. Não gosto dela. Problema seu. Goste ou não goste, vai para Londres e vai se hospedar na casa de sua prima. Vou enviar um telegrama avisando. Pode ser. Por favor, Décio, coloque um pouco de juízo nessa cabeça oca, porque eu tenho sempre que acobertar os seus erros. Eu estou farta. Ele sentiu-se humilhado e Yolanda o tratava como se fosse um estorvo. E se a família dela aparecer aqui para nos confrontar? Quis ele saber. Será a sua palavra contra a dela. Por isso, a fim de evitarmos desabores, é melhor você partir o quanto antes. Está bem, mamãe. Pode avisar a prima e providenciar a passagem. Pegarei o primeiro vapor que partir para a Europa. Ele afastou-se para se limpar. Os cortes eram bem superficiais, já que ele próprio havia se cortado. Quando dirigia-se para a escada, Yolanda indagou: acha que ela, bem, grávida? Ela sentiu. Não sei, mamãe, eu juro que eu não sei. Mas se isso vier a ocorrer, já sabe o que tem que fazer. Yolanda fez que sim com a cabeça. Era capaz de tudo para manter o bom nome da família. Tudo. Sentados na confeitaria vienense, enquanto esperavam pelo chá, Bernarda revelou: se não fosse você ao meu lado, eu não sei como suportaria tanta vergonha. Não deve sentir vergonha, Bernarda. A culpa disso tudo é de Maria Estela. Ela desgraçou o nome da família. Tem razão, mas eu sou a mãe dela, sou responsável. Por uma menina que sempre viveu no mundo da lua? Ora, Bernarda, você é excelente mãe. Veja como educou muito bem o Alfredo e a Antonieta. Não deve se queixar. Mas Estelinha, ela foi um acidente com cujo prejuízo você teve que arcar. Paciência. Toda família carrega um fardo. O seu tem nome e sobrenome. Bernarda concordou com a cabeça. Teresa emendou: muito boa a ideia de impedir Maria Estela de ir ao casamento. Seria outro escândalo. Maria Estela tiraria a atenção da noiva. Acha mesmo? Claro.
Imagine uma filha nesse estado e ainda por cima solteira. Uma vergonha imensa. Não acredito que a família de Décio vá tomar atitude favorável ao enlace. Você não tem como exigir nada. Eu sei, sinto-me impotente. Até pensei numa loucura. Conheço um médico muito bom. Ele resolve esses problemas. Minha religião não permite, Teresa. Estaria cometendo um pecado mortal. Bernarda não percebeu Teresa revirar os olhos. Ela desejava de fato que Estelinha levasse a gravidez a termo. Fazia cenas para Bernarda confiar cada vez mais nela. Apenas lhe fiz uma sugestão. Eu quero dizer que pode contar comigo para o que precisar. No caso de Estelinha levar a gravidez adiante, como vai ser? O que pretende? Em casa ela não pode ficar. Não vou permitir que a barriga dela cresça diante dos meus olhos e dos empregados. Eles vão comentar o assunto da gravidez e vai se espalhar. Já carrego a pecha de ter uma filha doidinha e devassa. Não posso carregar o peso de ter uma filha grávida e solteira. Podemos enviá-la para algum lugar distante. Como assim? Podemos enviar Estelinha para um convento, por exemplo. Ela poderá ter a criança bem longe de nossos olhos e retornar como se tivesse passado uma temporada estudando fora. Não é uma má ideia, só que Felisberto não vai concordar. Ele não é o pai dela, enfatizou Teresa. Quantas vezes eu tenho que lhe dizer que é você quem toma as rédeas da vida dela? Felisberto é somente um companheiro. Gostava dele quando o conheci. Aliás, foi ideia sua que eu me casasse com ele. Foi. Você andava fragilizada com a morte do Eurico. Achei que Felisberto fosse um bom partido. Infelizmente o tempo mostrou que eu errei. Ele não me ouve, só tem ouvidos para Estelinha. Mas o motivo para mantê-la longe de casa durante essa fase. Bernarda nada disse. Deixou-se servir pelo garçom enquanto a sua cabeça passava um monte de coisas. A ideia de levar a filha para longe não era ruim. Poderia, na verdade, ser a solução para os seus problemas. Aguarde, a história continua.